Oi pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar da primeira eleição presidencial da nossa república. Achou que a política brasileira começou tranquila? Achou errado, otário. Depois daquele 15 de novembro de 1889, que a gente viu que foi mais um golpe republicano do que uma proclamação popular, o Brasil ele estava tipo adolescente rebelde, sabe? Tinha se livrado da monarquia, mas não sabia direito o que fazer da vida, sabe? Então era preciso nesse momento organizar a casa, criar uma constituição e, claro, eleger um presidente. Mas como que foi essa primeira eleição? Foi voto popular, urna eletrônica, trocação de soco sem perder a amizade? Não, nada disso. Foi uma eleição indireta, cheia de treta, ameaça de golpe, fofoca de bastidor, reviravolta, coisa digna de série. Coisa bacana mesmo. Vamos falar dessa confusão então. Pega o café, cerveja ou um suquinho de maracujá para acalmar, ajeita a postura e vamos embora nesse vídeo. Beleza, a República tinha chegado para ficar. O Deodoro ele era o chefe do governo provisório, mas a casa estava uma bagunça. O governo provisório ele era um troca-troca de ministros que dava gosto ou desgosto. O Deodoro era um marechal turrão, ele batia a cabeça direto com o restante da equipe. O clima esquentou de vez em janeiro de 1891. E qual foi a treta da vez? Foi uma obra no Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. O Deodoro cismou que a obra era urgente, mas os ministros acharam que não era bem assim. Aí sabe quando você mora com alguém e você quer comprar uma coisa e essa pessoa não? Então, foi tipo isso. Só que com ministros e um presidente, um chefe do governo provisório militar. O Deodoro, ele era teimoso, igual uma mula, e ele bateu o pé, falando que vai ter obra sim. O resultado disso foi que os ministros pediram demissão em bloco. Foi tipo um pedir para sair coletivo, assim. Eles só esperaram o Congresso aprovar a primeira discussão da nova Constituição, que estava sendo feita naquele momento, para oficializar a saída deles. Eles mandaram até um telegrama para o Deodoro, todo formalzinho e bonitinho. Generalíssimo, tendo sido votado hoje o projeto de Constituição, circunstância da qual ficou dependendo a nossa retirada, pela demissão que demos, em consequência da nossa oposição à garantia de juros para a empresa do Porto das Torres. Aguardamos a designação dos nossos sucessores. O Pedro Calmon, que é um historiador, ele disse que essa história do Porto de Torres ela foi só uma desculpa esfarrapada. Pretextou-lhe a retirada, o caso do Porto de Torres, mas o episódio é secundário no processo de desagregação resultante da incompatibilidade que se estabeleceu entre a orientação dos ministros e a prudência do Deodoro. Traduzindo, o problema era que o Deodoro e os seus ministros eles não se bicavam mais. E aqui é importante a gente complementar o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, e eu vou falar mais para frente aqui, essa formação do governo provisório ela era muito heterogênea. Tá? Você não tinha uma unidade doutrinal nesse início de república, porque a forma como a república foi feita no Brasil, ela juntou grupos diferentes, pessoas diferentes com objetivos diferentes. E esse governo provisório, que era a síntese disso, desse monte de gente diferente, pensando diferente, fazia com que muitos embates acontecessem. E o Deodoro, que era o homem forte nesse momento, ele era o chefe do governo provisório, foi ele quem derrubou o gabinete do Ouro Preto, ele tentava fazer as coisas do jeito dele, do jeito militar. Para ele existia a hierarquia militar. Então não tinha essa discussão de o que podia e o que não podia, era o que ele decidia. Então, com essa galera de ministro indo embora, quem que o Deodoro chamou para arrumar a casa? Quem entrou foi o Barão de Lucena, que ele era outro cara que, assim como o Deodoro, assim como várias outras pessoas, ele tinha vindo lá dos tempos da monarquia. Lembra daquela história de que a república ela foi feita por monarquistas adesistas? Então, vários outros ministros também eram reciclados do império. Isso deixou os republicanos raiz, principalmente a galera de São Paulo, puto. Eles tinham lutado pela república para ver os mesmos barões da monarquia no poder. O Cosme Moreira, que era um desses republicanos históricos, que é o nome que se dá a esse grupo, ele soltou o verbo falando o seguinte: os republicanos ainda não governaram o país. O governo está nas mãos dos velhos barões da monarquia, decrépitos e inúteis como ela.
É isso aí, ele chamou de velho inútil na lata mesmo. Então essa insatisfação, ela foi criando um clima de nós contra eles. E aí nesse momento o nome do Prudente de Moraes, que ele era um civil, advogado e cafeicultor paulista, começou a surgir como candidato da oposição para enfrentar o Deodoro. E aí, finalmente, em 24 de fevereiro de 1891, o Congresso Constituinte aprovou a primeira Constituição da República Brasileira. Festa? Não, nada. No dia seguinte, já marcaram a eleição para presidente e para vice. E se a criação da Constituição já tinha sido tensa, a eleição foi pior ainda. E quando eu digo que a criação da Constituição ela foi tensa, é porque a eleição dos membros da Constituinte também não foi feita de uma forma clara, sim, também não foi uma eleição popular, né? Foram pessoas que precisavam estar ali. Então a nossa primeira eleição para presidente, ela foi uma eleição indireta, ou seja, quem votava eram os próprios membros do Congresso Constituinte, né? Nada de povão indo para a rua ainda. O clima ali, ele era um clima de guerra, né? Por todas essas divergências que eu falei. Parte do exército ele fechava com Deodoro e não aceitaria outro resultado. Os civis paulistas eles bancavam o Prudente de Moraes. As chances do Deodoro perder eram muito pequenas. Mas mesmo assim, o boato que corria nessa época era que se o Prudente ganhasse, os militares eles iam dar um golpe, outro golpe, e iam instaurar uma ditadura com o Deodoro no comando. Aí se imagina o pânico ali. O Hélio Silva ele fala o seguinte: rumores de que as tropas sairiam dos quartéis no caso do Marechal Deodoro não ser eleito. Alarmados com o que se dizia, Floriano, Campos Salles, José Simeão e outros resolveram se reunir em casa desse último para planejar as providências que deveriam tomar no caso de vitória de Prudente. Ou seja, essa reunião já era a galera pensando num plano B. O plano deles era o seguinte: se o Prudente ganhasse, ele tomaria posse ali mesmo no Congresso e já organizaria a resistência. O almirante Custódio José de Melo, que também apoiava o Prudente, ele tinha até um plano de fuga e contra-ataque pela Marinha. Era o nosso plano: tomarmos rapidamente o carro que nos aguardava e dirigirmos a toda pressa ao Cais Novo, para nos transportarmos para a bordo do cruzador 1º de março. Seria nosso fim levantar as forças de mar. Era quase como um roteiro de filme, isso aí que poderia ter acontecido. Só que o outro lado interessante é aqui o seguinte: o Prudente, oficialmente, ele não era candidato. Assim, ele era, mas ele mesmo disse que ele não era. E na hora da votação, por ele ser um membro da Constituinte, ele votou no José Higino Duarte Pereira, que era um deputado constituinte também, e ele foi ser ministro mais para frente no governo do Floriano, e foi ser membro do STF também. A ameaça, gente, ela era real. Os quartéis eles estavam agitados e tinha até um pedaço da Marinha, liderado pelo vice-almirante Vandencock, que estava do lado do Deodoro. O cheiro de pólvora e de porradaria estava no ar mesmo, assim. E quem que aparece de novo jogando um dos dois lados? Ele mesmo, Floriano Peixoto. O tenente-coronel Carlos Soares, ele contou na época o seguinte: tive a confirmação de tudo. Realmente projeta-se dissolver a Constituinte se o Marechal não for eleito. O Marechal apoiará a revolta. Estou ainda informado de que o general Floriano não é hostil ao Marechal Deodoro. Soube que ele já recomendou a sua candidatura a alguns deputados cearenses. Lembra que eu falei que o Floriano estava envolvido numa reunião também da oposição? Ele era um filho da puta, cara. Ao mesmo tempo que ele planejava a resistência com o Prudente de Moraes, ele recomendava o voto em Deodoro para outras pessoas. O maluco era malandro pra caramba. Chegou o dia 25 de fevereiro de 1891. O Congresso ele se reuniu para fazer essa votação, né? Clima de velório. Tensão máxima. Aí o resultado para presidente: Marechal Deodoro da Fonseca, 129 votos. Prudente de Moraes, 97 votos. Floriano Peixoto, 3 votos. Sim, ele também recebeu voto para presidente. Outros gatos pingados: Saldanha e Marinha, 2 votos. O José Higino, 1 voto, que foi o voto do Prudente. Então, assim, acalmada a situação, né, que o Deodoro ganhou, então o golpe nesse momento foi evitado. Por enquanto, um golpe militar está sendo evitado. Mas aí veio a votação para vice-presidente, né? A gente poderia ter tudo na calmaria que não. E qual que foi a surpresa? A eleição
do Floriano Peixoto para vice-presidente. Ele teve 153 votos contra 57 do Eduardo Van der Kolk, que era da chapa do Deodoro. Mas aí vocês podem perguntar, mas peraí, como assim? O presidente eleito é o Deodoro, mas o vice é o Floriano, que era considerado oposição e até conspirava contra ele e era de outra chapa? Sim, esse era o famoso voto desvinculado, que cada cargo era votado separadamente. Tá? E aí o Congresso, mostrando que ele não estava feliz com o Deodoro, ele elegeu o Floriano como vice. Talvez como uma espécie de contrapeso, né? Porque o Floriano também era muito importante no exército. Então imagina a situação, o Deodoro presidente e o Floriano vice. Se a gente for pegar na última eleição que a gente teve aqui no Brasil, seria Lula presidente, Braga Neto vice, Bolsonaro presidente, Alckmin vice. Né? Não tinha como dar certo e em vários momentos esse modo de composição de governo vai dar tumulto. Não só nesse momento de primeiro governo republicano. Né? Esse tipo de voto ele se repetiu várias vezes na nossa história e em outros momentos também ele deu problema. Então, passado a eleição, né, a relação do Deodoro com o Congresso ela já começou azeda. Já não era boa e continuou ruim. Na posse, o Deodoro ele foi recebido com uma frieza de dar dó, já que o vice, o Floriano, ele foi aplaudido de pé, né, um puta de um climão. O Deodoro ele era oficialmente o primeiro presidente constitucional do Brasil, mas a popularidade dele ela já estava lá no chão. O prestígio de grande militar e herói da proclamação não foi suficiente para ele. Para piorar, a economia do Brasil, para variar, ela estava um caos. E nesse momento foi por causa do encilhamento, que foi uma política econômica muito desastrada, implementada pelo Rui Barbosa, que tinha sido ministro do governo provisório. O novo ministro da Fazenda, que era o Barão de Lucena, ele tentou arrumar a casa, mas ele não conseguiu. Então, assim, crise econômica, estabilidade política, era a receita perfeita para o desastre. Mas quem que estava lá, quietinho, num canto, capitalizando toda essa insatisfação? O Floriano Peixoto. Os quartéis, para variar, né, eles começaram a se agitar de novo. E o Floriano ele virou um líder, né, uma espécie de líder desses descontentes. O Américo Brasiliense ele resumiu a situação no seguinte: a situação do generalíssimo não é a mesma de outros tempos, porque a maioria do exército e de toda a armada eles são contrários, e estão ao lado de Van der Kolk, Simeon e Peixoto. Ou seja, o Deodoro estava cada vez mais isolado, tanto é que na citação aí fala do Van der Kolk, que era da chapa dele e até pouco tempo atrás era um aliado do Deodoro. E aí, sobreviveram a esse vídeo sobre a primeira eleição da República no Brasil? Viram que a nossa República ela já nasceu meio no caos, na intriga, na ameaça de golpe? Isso é bom para a gente ter uma ideia de que a eleição no Brasil nunca foi uma coisa muito tranquila, né? Ela foi uma eleição indireta, né? Feita sobre a mira dos canhões, quase que literalmente sobre isso, onde o medo de uma ditadura militar ela era real. Acho que deu para entender, né, que o presidente eleito, o Deodoro, ele já começou impopular. E o vice dele, o Floriano, ele já era da oposição, né? Então ele foi eleito com mais votos do que o titular, inclusive. Então essa eleição de 1891, ela mostrou como que a nossa república ela começou frágil, com uma forte influência militar e pouquíssima participação popular, para não dizer nenhuma. As velhas figuras da monarquia, elas ainda mandavam ali e as disputas de poder, elas ainda eram intensas. O governo Deodoro, que começou nesse clima tenso, ele não ia durar muito. Mas essa é a história para o próximo vídeo. O importante aqui é entender que essa eleição, com todas as suas bizarrices e tensões, ela deixou marcas profundas na nossa política. Eu acho que ela nos ajuda a entender a complexa relação entre civil e militar aqui. As disputas regionais, né, no caso ali com os paulistas, e a dificuldade de construir uma democracia de verdade no Brasil. No caso, também construir uma república no Brasil. Espero que vocês tenham curtido, aprendido alguma coisa. Se sim, já sabe, deixa o like, comenta o que achou, ainda mais nessa história aí, se inscreve no canal e compartilha para mais gente. Valeu, até!